O Banco Central Europeu decidiu aumentar as taxas de juro, algo que não acontecia há 11 anos. A medida vai ter, sem dúvida, efeitos na vida dos portugueses, como vamos perceber com a ajuda em estúdio do economista e professor Pedro Brinca. Boa noite, bem-vindo ao Fala Portugal. Obrigado. Esta subida vai, de facto, refletir-se no bolso, sobretudo de quem tem empréstimos. De que forma? Bom, principalmente porque a maior parte dos empréstimos que temos em Portugal, cerca de 92% dos empréstimos que temos em Portugal são a taxa variável. Isto significa que os empréstimos de forma periódica são revistos de acordo com a taxa Euribor. Há 3 taxas Euribor, de 1 mês, 3 meses e 12 meses, até há mais, mas são estas as mais usadas para servir como indexantes para a prestação de crédito à habitação, e desde fevereiro que estas taxas já vinham, principalmente a de 6 meses e a 12 meses, já vinham antecipando uma subida das taxas de juros. Por isso, nesse sentido, mesmo antes da taxa de juros diretora ou as taxas de juros diretoras do BCE terem subido, já os portugueses estavam a pagar mais, uma boa parte deles, precisamente porque os bancos já estavam a antecipar essa subida. Nós estamos a falar de subidas entre 3% e 20%. Podem agora ser agravadas. O que aconteceu agora na reunião de ontem foi precisamente que houve ali uma parte da subida que não foi perfeitamente antecipada pelo mercado. Nos últimos dias surgiram algumas novidades relativamente que a subida poderia ser maior que os 25 pontos base que foram sugeridos há menos de um mês numa entrevista até com o Vice-Presidente do Banco Central Europeu. Na medida que essa subida não foi perfeitamente antecipada pelo mercado, essa sim se irá refletir numa subida próxima. O BCE também deu sinais de que irá rever estas taxas de juros de forma mais frequente, não irá esperar provavelmente até setembro para rever estas taxas de juros, e indicou-se que estas taxas de juros podem subir ainda mais. E nesse sentido, na medida que as taxas de juros da Euribor forem refletindo esse efeito de antecipação, assim continuarão a subir as prestações de crédito dos portugueses. E uma pessoa que tenha então crédito ao consumo, por exemplo, poderá sofrer um aumento aqui na ordem de que valor? Não, o crédito ao consumo, como todos os outros créditos, irá aumentar também na proporção do custo de financiamento dos bancos. Se o custo de financiamento dos bancos aumentou, a taxa de crédito ao consumo aumentou mais. Mas a taxa de crédito ao consumo tem uma particularidade, é que é crédito não colateralizado, ou seja, não existe uma contrapartida real de garantia como existe no crédito à habitação. Sabendo que as condições económicas estão a deteriorar na economia, é possível e é provável que o crédito ao consumo se torne mais caro ainda do que o crédito, já é mais caro, mas a variação seja ainda maior no crédito ao consumo, precisamente pela deterioração das condições económicas. Se calhar pode parecer um pouco contraditório para quem nos ouve, mas a verdade é que o BCE justifica estes aumentos das taxas de juro com a elevadíssima taxa de inflação que temos na zona euro. Faz sentido esta estratégia para travar a inflação, aumentar as taxas de juros? Faz sentido, é a estratégia clássica de controle em termos de política monetária, precisamente subir as taxas de juros para controlar a inflação. É bom ver que o BCE tinha estado sobre algumas críticas de muitos analistas, porque ao contrário do Banco Central dos Estados Unidos, o Banco da Reserva Federal, só agora aumentou a taxa de juros. O Banco da Reserva Federal já vinha aumentando as taxas de juros desde fevereiro e aumentou bastante mais do que estes 50 pontos básicos que foram observados para a Europa, e como consequência disso, por exemplo, o euro começou a perder valor face ao dólar, temos visto isso nas notícias frequentemente, e isso também pode alimentar a inflação. Porquê? Claro. Porque os bens importados ficam mais caros. Entre eles, aquele que até agora está mais em foco nas notícias, a energia, porque o petróleo e o Brent são cotados em dólares. Se o euro desvaloriza face ao dólar, os combustíveis também ficam mais caros. Creio que também foi por isso, e porque algumas notícias nas últimas 2 semanas, relativamente à inflação, subiu um bocadinho, e isso terá motivado o BCE a ter uma intervenção mais enérgica que aquela que a maior parte dos analistas antecipavam e que o próprio BCE teria indicado há menos de um mês. Considera então que era inevitável chegar a este tipo de medidas? Não, seria inevitável porque de facto a inflação está bastante elevada. O BCE, as medidas que já tinha tomado para tentar arrefecer a economia, porque não tínhamos ilusões, é esse o objetivo. O objetivo é fazer com que as pessoas gastem menos. Não há qualquer ambiguidade relativamente a isso. O BCE já tinha acabado com as compras de dívida pública em março, a 1 de março. A 1 de julho acabou com as compras de ativos em geral, ou seja, são operações que injetavam dinheiro na economia e que podiam pôr pressão adicional nos preços. Agora a subida das taxas de inflação foi de facto a última medida e a mais vigorosa. Este cenário parece-lhe que pode ser dramático para muitas famílias. É assim, há aqui 2 efeitos e a imprensa e os mídias têm estado muito focados na questão só da taxa de inflação. E vamos para os 2. Na questão da taxa de inflação, isto é a minha opinião pessoal, eu acho que nós não devemos estar assim tão preocupados. Porquê? Porque o que é que gera a inflação?
nós tivemos uma pandemia em que, no ano passado, os déficits dos orçamentos de Estado foram enormíssimos e foram financiados por operações de compra de dívida do BCE. As tais injeções monetárias em barda que meteram muita pressão sobre preços. Essas injeções monetárias fecharam. Em 2024 vamos ter o retorno das regras orçamentais, o que significa que a maior parte dos déficits governamentais estão a convergir para zero. A única incerteza que há aqui relativamente à inflação é a disrupção das cadeias de abastecimento, quer pela parte da crise energética, quer as outras disrupções. Mas aquilo que sabemos é que, ao longo do tempo, quanto mais o tempo passa, mais as empresas e os países conseguem diversificar quer a fonte, quer o tipo de produtos que têm que importar para fugir precisamente a essas disrupções. Essa parte eu não estou tão preocupado e creio que daqui a 1 ano, 2 no máximo, estaremos perto dos 2%. Aliás, como indicam as próprias expectativas que a Comissão Europeia recolhe dos agentes económicos a 2 anos. Elas estão ancoradas precisamente a 2%. Onde eu acho que há um perigo maior e há um perigo grande de clamor e de crise social tem a ver precisamente com os efeitos heterogéneos da inflação. Nós estamos a falar de uma inflação média para Portugal perto dos 7%, 6,8%, a 12 meses, mas entre fevereiro e julho, um cabaz de bens essenciais que a DECO tem estado a acompanhar, subiram os preços 11,5%. Em 5 meses. Nós estamos a comparar com uma taxa de inflação oficial de 6,8%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no orçamento das famílias, que os bens essenciais têm um peso maior, nomeadamente as famílias mais desfavorecidas, a inflação é muito superior àquela que é oficial. E são números que preocupam, Pedro. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite.